os sisteminhas. Então, a primeira delas é a primeira questão que você já tem no seu material, e ele diz o seguinte: visando atingir metas econômicas previamente estabelecidas, é comum, no final do mês, algumas lojas colocarem certos produtos em promoção. Estamos em época de Black Friday. A galera gosta de brincar que é Black Friday Brasil, tudo pela metade do dobro. Não é isso? Então, vamos lá falar de promoção. Uma determinada loja de departamento colocou uma oferta os seguintes produtos: televisão, sofá, estante. Na compra da televisão mais o sofá, o cliente pagaria R$ 3.800. Se ele levasse o sofá mais a estante, ele pagaria R$ 3.400. A televisão mais a estante sairiam por R$ 4.200. O cliente resolveu levar duas televisões e um sofá que estavam na promoção, conseguindo ainda mais 5% de desconto pelo pagamento à vista. Beleza. O valor total em real ou em reais, não é isso? Pago pelo cliente foi de quanto? Então, acho que uma coisa que a gente precisa fazer aí, eu acho que vale a pena a gente fazer, é, claro, escrever esse sistema e escrever a maneira como ele aparece para a gente, beleza? Então, qual é a informação? Quais são as informações que ele me dá? Primeira delas, que a televisão mais o sofá, esse aqui é meu S, eu vou escrever um S assim, tá? Televisão mais o sofá é igual a R$ 3.800. Beleza. A segunda informação que ele me dá está aqui, é sofá mais estante. Então, sofá mais estante, né? Vamos botar aqui, ó, é igual a R$ 3.400, certo? Agora, além disso, eu tenho aqui, ó, televisão mais estante seriam R$ 4.200. R$ 4.200. E eu vou agora buscar essa solução, beleza? A Letícia perguntou uma questão que não tem a ver com essa questão especificamente, mas tem a ver com a matéria. Solução trivial, Letícia, é aquela solução em que todas as minhas variáveis podem ser igual a zero. Vamos supor que eu tenho um sistema com A, B e C, com 3 equações e 3 incógnitas. Se o A, o B, o C, ou X, Y, Z, sim, enfim, ou TSE, se eu puder colocar 0, 0, 0 e essa for uma solução, é porque esse sistema ele aceita uma solução trivial. Beleza? O Tavo perguntou, Gabriel, as classificações do sistema levam em conta as propriedades determinantes? Como vou saber qual é a classificação de cada um? Boa, Tavo. Já te respondo essa pergunta. Deixa eu só responder essa, que é bem rápida essa questão, te faz ela rapidinho. Olha só, o que acontece agora se eu quiser resolver essa questão? Bom, eu sugiro que você faça por subtrações. Subtrai essas duas equações. O que você vai ter? Você vai ter T mais E é igual, a menos E, né? T menos E é igual a 400. Por quê? Porque o S menos o S foi embora. Eu estou subtraindo essa equação pela de baixo. Então, T menos nada fica T. S menos S sumiu. 0 menos E fica menos E. E 3.800 menos 3.400 dá 400. Eu ainda tenho que T mais E dá 4.200. Então, para resolver isso aqui, basta resolver somando. Agora, somando. Lembra sempre disso, tá? Subtrair equações ou somar equações é exatamente a mesma coisa. Porque uma subtração é uma soma por um oposto, né? Tipo, se eu fizer 5 menos 2, é a mesma coisa que 5 mais menos 2. Então, as propriedades são iguais, elas continuam valendo. Tá? Então, por isso que aqui eu subtraí, aqui eu somei, e a coisa continua dando no mesmo. Somando agora, eu vou ter 2t é igual a, o E mais menos E vai embora, 400 mais 4.200 vai dar 4.600, não é isso? 4.600. Me dando que o valor de T é 2.300, perfeitamente. O valor de T é 2.300. Agora, se o valor de T é 2.300, ele comprou 2 televisões e um sofá, uma coisa eu garanto, ele vai pagar uma televisão inteira mais a promoção da televisão mais o sofá. Não é isso? Que é R$ 3.800. Não é isso que ele fez? 2 televisões e um sofá. Então, aqui eu vou pegar televisão mais sofá, ou seja, 2.300 mais 3.800. É o que ele vai pagar, que ele pagaria se ele quisesse comprar de alguma maneira que não fosse à vista.
Só que como essa conta é à vista, eu preciso multiplicar por 0,95, que é o que eu faço quando eu quero tirar 5%. Mas vamos primeiro fazer essa conta aqui? Essa conta vai dar 6.100, né? 6.100. 6.100 agora eu vou tirar 5% disso, que é a mesma coisa que multiplicar por 0,95. Algumas contas eu sugiro fazer de outra maneira, né? Pô, se você quer tirar 5%, você já sabe que 10% de 6.100 é 610, então 5% é metade disso, ou seja, 305. Quando você tirar 305 dali, o que vai aparecer para você? Vai aparecer 5.795. Olha lá, que é o valor que ele acaba pagando na letra D. Então, eu envolvi aí porcentagem, envolvi aí um sistema com uma técnica que eu gosto de usar mais, que é a soma ou a subtração. Eu acho mais tranquilo do que fazer por substituição, principalmente se eu tiver um sistema 3x3. Agora, respondendo ao Otávio. Otávio, é o seguinte, quando você vai fazer a classificação do sistema, você faz ele de 3 maneiras. Ou é um sistema possível e determinado, ou é um sistema possível e indeterminado, ou é um sistema impossível. Tudo bem? Ok. Como é que eu determino? Como é que o determinante pode me ajudar aqui? Bom, se o determinante for diferente de zero, se o determinante da matriz, coeficiente, for diferente de zero, então o que eu faço? O que eu tenho? Eu tenho um sistema possível e determinado. Beleza? Então, pega os coeficientes, esquece os resultados, é o que a gente chama de matriz reduzida, beleza? Aquela matriz dos coeficientes ali. Essa matriz a gente vai chamar de reduzida. O determinante dela, se for diferente de zero, já sabe que é possível e determinado, não precisa resolver para fazer. Se o meu determinante for igual a zero, aí eu tenho um problema. Porque ela pode ser uma matriz possível e indeterminada ou uma matriz impossível. Aí você tem 2 maneiras de resolver esse problema. E aí você tem que ficar atento para isso. Que é a seguinte. Uma delas é substituir os valores na matriz, ou seja, basicamente resolver essa matriz. Substituir, que eu digo, é porque muitas vezes essas questões aparecem com uma constante que ele precisa descobrir e falar assim, eu quero que seja um sistema impossível. Você vai descobrir a constante e devolver na minha matriz e vai colocar lá e fazer ela de novo. E aí ele vai ter que resolver. Esse é um jeito. E é estranho, mas se for uma matriz 3x3, uma matriz, às vezes 4x4 fácil, ou uma matriz até 2x2, vai ficar muito mole. Ou você recorre a Cramer. E aí, quando você faz Cramer, algumas vezes, se você lembrar aí do que é a regra de Cramer, procurar nos seus alfarrábios, né? Eu tinha a professor Gustavo de falar isso, se procurar nos seus livros, você pode encontrar aí, e você vai reparar que quando o determinante da matriz pelo dx, se o meu denominador for zero, eu passo a ter um grande problema aí. Tá? Então, o ideal é que você, depois que encontrar o determinante igual a zero, substitua e faça o teste. Mas uma coisa é certa, se o determinante for diferente de zero, então uma coisa que você já sabe, é que essa matriz esse sistema é um sistema possível e determinado. Um outro detalhe que é importante, que é rápido de fazer, sem precisar resolver a matriz, é o seguinte. Quando você tem a matriz, se uma das linhas é um múltiplo da outra, se uma das linhas é toda múltipla, proporcional, pode ser igual também à outra, então você sabe que esse sistema é possível e indeterminado. Porque o que acontece é que eu passo a ter menos equações do que variáveis. Eu costumo dizer que um sistema é como se fosse um enigma, que você tem algumas informações, mas você precisa de pistas para chegar lá. Você quer descobrir as informações que são as variáveis. Você tem pistas que são as equações, como se fossem frases. Essas pistas, elas precisam ter o mesmo número de informações que você tem, senão você não consegue fazer o casamento e ir descobrindo esse enigma. Então, se você tem menos pistas do que informações para descobrir, eu passo a ter uma salada muito louca e eu passo a ter muitas respostas possíveis. Eu não tenho conclusão para isso. E é isso que acontece quando eu tenho equações que são múltiplas umas das outras. Beleza? A Vanúcia mandou aqui para mim, que a galera está pedindo a questão 8. Então vamos cair lá. Vamos cair aqui na questão 8. Eu vou puxar aqui a questão 8 para a gente. A questão 8 é mais ou menos aquilo que a gente falou, hein? A questão 8 é mais ou menos aquilo que eu estava falando sobre a constante. A constante é esse K que aparece aí.
Olha só o que ele fala para mim. Ele fala o seguinte: relativas ao sistema kx mais 4ky mais 0 é igual a 0 e 3x mais k vezes y é igual a 8, com k sendo um número real, considere as afirmações 1, 2 e 3. Então ele me dá um sistema. Uma coisa que eu já preciso entender é que o k é um número real, ou seja, o k é uma constante. O x e o y são variáveis as quais eu preciso descobrir se eu quiser resolver esse sistema. Eu não sei se é isso que eu quero. Eu vou precisar, para isso, entender o que ele me fala nas afirmações. Então, vamos lá. A primeira afirmação fala, ela apresenta solução única para exatamente dois valores distintos de k. Ela apresenta a solução única para exatamente dois valores distintos de k. Tá, vou ter que pensar sobre isso. Apresenta mais de uma solução para um único valor de k. É impossível para um único valor de k. Bom, preste atenção no seguinte. Sistemas lineares têm o nome de lineares porque eles representam em algum espaço, em algum lugar, uma reta. Enfim, não pensa sobre o espaço, mas pensa na reta. E retas, elas só podem ter 3 classificações quando eu tenho 2 delas. Presta bem atenção. Elas podem ser paralelas, ou seja, não se encontrarem, não têm soluções. Elas podem ser concorrentes, quando elas se encontram exatamente uma vez. É quando elas são possíveis e determinadas. Eu consigo dizer quem é que é o resultado, porque é onde elas se encontram. Ou elas podem ser coincidentes. Então lembra, lineares, retas. Coincidentes é quando eu tenho uma exatamente em cima da outra. Quando isso acontece, eu tenho infinitas soluções. Só tem essas 3 possibilidades. Então, quando ele fala na primeira aqui sobre apresentar solução única, ele está falando que esse sistema passa a ser o que a gente chama de sistema possível e determinado. E está me dando uma condição para isso. Quando o K tem exatamente 2 valores que ele não diz quais são. Mas ele fala, olha, o K tem que ter 2 valores para isso acontecer. Tá. Quando ela tem mais de uma solução, só tem um jeito, ser infinito. Então, é uma solução possível e indeterminado. Ele está dizendo que só um valor de K faz isso para mim. Tá, vou pensar sobre isso já. Vou primeiro para a terceira para elucidar. É impossível. Aí não tenho o que dizer. SI, ele está me dizendo que ela é impossível para um único valor de K. Beleza. Bom, como a gente estava falando, como eu respondi ao Otávio aí, numa outra pergunta, isso tem a ver com determinante, não é? Determinante do quê? Determinante dos coeficientes. Então, quais são os coeficientes? K, 4K, 3 e K. K, 4K, 3 e K. Então, eu vou fazer o determinante da matriz. K, 4K, 3 e K. Olha lá. Determinante dessa matriz aqui, que tem esses 4 elementos. Como é que o determinante é uma matriz? 2 por 2 é assim. Eu multiplico a diagonal principal, isso vai dar K ao quadrado, e subtraio pelo produto da diagonal secundária, que vai dar 12K. Ou seja, esse determinante aqui é igual a K ao quadrado menos 12K. Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer esse determinante igual a 0? Ou então eu posso até fazer o seguinte, olha, eu quero esse determinante diferente de 0, para saber quando é que ela é possível e determinada. Beleza? Então, vamos fazer ele diferente de 0. Ó, vamos dizer o seguinte, quando é que ele é diferente de 0, hein? Então, aqui vai me dar K que multiplica K menos 12 diferente de 0. Eu resolvo exatamente esse diferente como se ele fosse igual, tá? Então, não se assusta. Eu tenho que um produto, olha bem, um produto tem que ser diferente de 0. Um produto ou uma multiplicação, ele só é igual a 0 quando um dos dois é igual a 0. Então, para isso acontecer, para esse produto ser 0, um dos dois tem que ser 0. Logo, para esse produto não ser 0, um dos dois, quer dizer, os dois, não podem ser iguais a 0. Então, eu vou ter que dizer para você que o K é diferente de 0 e o K é diferente de 12, porque o 12 é o cara que zera esse parêntese. Então, as duas coisas têm que acontecer para esse determinante não ser 0, ou seja, para essa matriz ser um sistema possível e determinado. Bom, se o K não pode ser 0 e nem 12, o que eu encontrei aqui é que a primeira afirmativa é falsa. Ele me diz que naquela situação
ele tenha exatamente dois valores para que seja um SPD. E eu encontrei exatamente o contrário. Que eu posso ter qualquer valor, exceto o 0 e o 12, para que eu tenha um SPD. Então, a primeira matriz, a primeira resposta, a primeira afirmativa, ela é falsa. Então, eu já sei aqui, ó, que não é a letra A, nem a letra C e nem a letra E. Então, eu vou correr atrás do 2, porque o 2 é quem diferencia a B e a C. Então, vamos lá. Essa aqui foi para desenvolver aqui a 1, né? Essa aqui foi para desenvolver a número 1. Ó, enquanto eu vou aqui escrevendo e dividindo a tela, eu vou responder a Marina que perguntou: Gabriel, sistemas costumam cair muito? Não exatamente. Na verdade, sistemas acabam caindo algumas vezes, sim, porque os sistemas eles estão inclusos. Por exemplo, quando você faz algumas questões de trigonometria, quando você não lembra alguns triângulos específicos, os sistemas caem quando você pensa em algumas probabilidades. Então, os sistemas acabam aparecendo ao longo da minha prova. Mas geralmente aparecem para eu resolver esses sistemas, não para eu analisar esses sistemas. No Enem, não tanto, beleza? Mas quando eu falo sobre resolver sistemas, isso sim, é por isso até que eu comecei na questão 1, que era uma resolução do sistema, para a gente não ter medo dessa resolução. Mas, Marina, acho que eu consegui te responder aí, tá? Se a gente pegar em recorrência, análise de sistema, discussão sobre sistemas, não é uma matéria que tem muita recorrência, mas sistemas acaba aparecendo sim, tá bom? Vamos lá. Agora eu vou fazer o seguinte, então se o K for 0 ou 12, eu vou analisar o que acontece lá. Se o K for 0, será que ela é indeterminada ou impossível? E se o K for 12, será que é indeterminado ou impossível? Bom, se o K for 0, olha o que acontece na minha equação, no meu sistema. O meu sistema ele vai ficar assim, ó, 0 mais 0 igual a 0, que é verdade, e 3 vezes 0, 3 vezes x mais 0 é igual a 8. Não é isso? Olha, quando eu vou resolver esse sistema, eu encontrei uma coisa. Eu encontrei que o x é igual a 8 terços e o y pode ser qualquer valor real. O que isso significa? Isso significa que se o k for igual a 0, eu tenho um sistema que ele é possível, mas ele é indeterminado. Porque eu posso escolher qualquer valor de y, desde que o x seja 8 terços. Pronto. Então, se o k for igual a 0, a minha resposta é 8 terços 1, 8 terços 2, 8 terços 300, 8 terços 4.525,67. Todos esses são resposta. Então, ele é possível e indeterminado. O que acontece se o k, esse aqui é o k igual a 0. O que acontece se o k for igual a 12? O que acontece se o k for igual a 12? Aí eu vou ter o seguinte, ó. Eu vou ter 12x, ó, não dá mole aqui, ó, 12x, mais 48y igual a 0. Embaixo, eu vou ter 3x mais 12y, não é isso? Igual a 0. Repara o seguinte que eu estou te dizendo. Repara aquilo que eu estou te dizendo. Igual a 0 não, desculpa, igual a 8. Igual a 8. A equação de cima ela é quase múltipla de baixo, mas ela não é. Se eu multiplicar os elementos da esquerda por 3, por 4, eu vou ter quase os de cima, quer ver? Olha só o que vai acontecer. Ou então, faz o contrário, pega o de cima e divide por 4. Você vai ter o seguinte sistema, que continua valendo 3x mais 12y igual a 0. Embaixo, 3x mais 12y igual a 8. Ué, peraí. 3x mais 2y igual a 0, 3x mais 2y igual a 8, eu tenho duas somas que têm as mesmas parcelas, que dão resultados diferentes? Pô, então esse cara aqui é um sistema possível? Não, ele é um sistema impossível nesse caso. E nesse caso aqui, ele é um sistema possível e indeterminado. Beleza? Então o que eu encontrei aqui? Eu encontrei que mais de uma solução para um único valor de K? Sim. Qual o valor de K é esse? 0. E eu tenho um sistema possível e indeterminado. Infinitas soluções. Verdadeira. Letra B é a certa. Sistema impossível para exatamente um único valor de K? Sim. Que valor é esse? 12. Pronto. Então a 2 e a 3 estão corretas. Para qualquer valor de K diferente de 0 e 12, é um sistema possível e determinado. Beleza? Então é aí que os sistemas, os determinantes entram na hora que eu for fazer uma discussão sobre sistemas. Vanúcia falou para mim,
Galera tá pedindo a 6. Então, eu vou direto lá para 6. É isso, pessoal. As questões... Olha, eu me enrolando tudo. As questões de sistemas, elas demoram um pouquinho, porque a gente precisa pensar sobre todas essas nuances da discussão sobre as soluções, sobre o número de soluções do sistema. Então, acaba que, enfim, demora um pouquinho mesmo na hora que a gente vai fazer, principalmente acompanhando, né? Se quando eu vou fazer de uma vez assim, eu só vou direto no determinante igual a zero, depois eu vejo qual é o K, depois eu volto, então fica um pouco mais rápido, mas é isso, tá bom? Olha só, dado o sistema, para que valores de M o sistema admite somente uma solução? Ih, rapaz, o sistema ele é x menos 3y. Ele é x menos 3y igual a zero, e ele é m mais 1 y igual a zero. Confere comigo, que é isso. Eu vou até conferir aqui na folha, eu estou com a folha aqui na minha frente, eu vou conferir. É exatamente isso. Por que eu estranhei esse sistema? Porque na equação de baixo, eu não tenho x. Você reparou? Reparou que eu não tenho x? Então, eu vou assumir como se o coeficiente do x fosse zero. Eu vou reescrever esse sistema aqui. Eu vou escrever ele assim, ó. X menos 3y igual a zero. E vou escrever embaixo assim. 0x mais m mais 1 y igual a zero. Tá vendo? Só para a gente entender que o x ele está presente ali, mas é porque o coeficiente dele é zero. Beleza. O que ele está pedindo, hein? Para que valores de m o sistema admite somente a solução trivial? O que é a solução trivial? A solução trivial é aquela em que eu tenho as variáveis iguais a zero. Iguais a zero, isso exatamente. Eu estou enrolando as palavras. E que eu estava procurando, quem foi que me perguntou? Ah, foi a Letícia. A Letícia me perguntou isso. A Letícia me perguntou exatamente o que era a solução trivial. Então, vou escrever aqui do lado, ó, para a gente saber e não esquecer. Solução trivial, nesse caso, como eu só tenho x e y, significa x igual a zero e y igual a zero. Beleza? Certo? Bom, se eu quero x igual a zero e y igual a zero como resposta para mim, repara como o m mais 1 ele não pode ser zero. Porque se o m mais 1 for zero, eu passo a ter exatamente uma equação. Vê se você pega comigo a ideia. Como aqui já vai dar zero sempre, eu quero que 0, 0 seja a solução para essa equação. Ok. Só que a minha primeira equação me dá uma resposta também, em função de x e y ainda, que é o seguinte. Se eu pegar qualquer x que seja 3 vezes o y, ele dá certo na primeira equação. Então, por exemplo, o 3, 1, o 6, 2, o 12, 4, dariam certo aí. Se eu não tivesse uma segunda equação. Mas como eu tenho ela, eu preciso garantir que ela faça algum efeito. Então, esse m mais 1, ele não pode ser zero. Se ele for zero, a segunda equação é eliminada. Então, para isso acontecer, o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter um m mais 1 diferente de zero. E aí, nesse caso, eu tenho que o m tem que ser diferente de menos 1. Bom, se o m for diferente de menos 1, eu garanto que aqui eu vou ter um expoente, por exemplo, suponha um m igual a 2. Aí, nesse caso, né, vou botar aqui um exemplo, ó. Por exemplo, se o meu m for igual a 2, eu vou ter x menos 3y igual a 0, e eu vou ter 2y igual a 0. Olha, isso aqui eu garanto para você que só... Desculpa, 3, né? Porque eu botei m igual a 2. Nesse caso, eu garanto para você que só vai funcionar se eu tiver x igual a 0 e y igual a 0. Então, bom, essa é a maneira de resolver essa questão para saber sobre se ela é trivial ou se ela não é. Tá bom? Tudo bem? Então, a resposta aqui vai ser, então, a letra B. Deixa eu só marcar aqui a letra B e escrever embaixo, para a gente deixar ela registrada aqui, ó. A resposta é letra B. Eu gosto de fazer aqui uma sombrinha, só para ficar aqui interessante a gente entender onde é que está a resposta. Bom, então, eu vou aqui selecionar uma outra questão para a gente fazer. Tudo bem? Vamos lá selecionar uma outra questão? Vamos para a questão número 2? A questão dos horários, a questão de Paris, a questão, não é isso? Cadê aqui? Número 2, questão de Roma. Será que alguém ficou pelo caminho por essa questão, hein? Vamos ver. Olha só. Ela diz o seguinte.
Uma agência de turismo vendeu um total... Peraí, só ajeitar aqui. Pronto. Uma agência de turismo vendeu um total de 78 passagens para os destinos Lisboa, Paris e Roma. Tá, Lisboa, Paris e Roma. Falei horários, era para falar passagens, né? Passagens. Para Lisboa, Paris e Roma. Ok. Sabe-se que o número de passagens vendidas para Paris foi o dobro do número de passagens vendidas para os outros dois destinos conjuntamente. Sabe-se também que para Roma foram vendidas 2 passagens a mais que a metade das vendidas para Lisboa. Qual foi o total de passagens vendidas? Então, essa é uma questão que talvez possa cair dos nossos vestibulares mais comumente, porque é uma questão que pede para a gente resolver uma situação, resolver um sistema. Ele quer saber quantas passagens foram vendidas para Paris mais Roma, certo? Então, vamos para as informações que ele me deu e vamos escrever elas aqui. Olha só. Ele falou para mim que, conjuntamente, estão Paris mais Roma mais Lisboa, deu 78 aqui. Ok. Depois ele falou que sabe-se que o número de passagens vendidas para Paris, então, o número de passagens vendidas para Paris, eu vou botar aqui P, é igual, vamos ler aqui, ó, cadê? Foi o dobro do número de passagens vendidas para os outros lugares conjuntamente. Então, foi 2 vezes Roma mais Lisboa. Então, já tem uma outra igualdade. Será que eu consigo a terceira? A terceira igualdade? Vou conseguir aqui, ó. Cadê? Sabe-se também que para Roma foram vendidas 2 passagens a mais que a metade das passagens vendidas para Lisboa. Então, para Roma, foram 2 passagens a mais que a metade das passagens vendidas para Lisboa. Então, agora, eu vou tentar dar uma arrumada nessa bagunça que eu fiz aqui. Tudo bem? Beleza? Então, uma coisa que eu sei da primeira que eu sei de cara é que Lisboa mais Roma é igual a 78 mais... Lisboa mais Roma é igual a 78 menos Paris. Por que eu fiz isso? Porque eu tenho Lisboa mais Roma aqui, ó. Então, meu segundo passo é usar a minha cabeça e utilizar informações que estão sendo úteis para mim, né? Então, vamos lá. Eu vou botar aqui que Paris é igual a 2 vezes, olha aqui, ó, Lisboa mais Roma, que é 78 menos Paris. Opa, maravilha! Daqui, então, eu já resolvo Paris. Paris, então, é igual, quer dizer, o número de passagens para Paris, eu estou chamando de Paris, mas vocês estão entendendo, né? É igual a 156, certo? Que é 2 vezes 78, menos 2P. Se eu passar esse menos 2P para lá, vai ficar 3P igual a 156, ou ainda o P igual a 52. Opa, achei a quantidade de passagens para Paris, e eu quero Paris mais Roma. Falta agora achar a quantidade de Paris, ó, a quantidade de passagens para Roma. Beleza, achei Paris. Então, agora que eu tenho Paris, eu posso encontrar agora 2 equações que envolvem Roma e Lisboa, né? Olha só, eu tenho uma aqui embaixo já pronta, que talvez valha a pena eu fazer um MMC. Então, eu vou mudar aqui, ó, vai ficar 2R é igual a 4 mais L, tudo bem? E aqui, já que P é 52, eu tenho que L mais R, vou botar aqui embaixo, ó, L mais R é igual a 78 menos 52, que é 26. Show? A partir disso agora, eu posso dizer, por exemplo, que L é igual a 2R menos 4. Se eu passar esse menos 4 para cá, esse 4 trocando o sinal. Então vai ficar assim, ó, vamos lá. Vamos agora, vou escrever aqui de preto agora para voltar. Eu vou ter, então, a seguinte equação para escrever. 2R, não, aqui embaixo, né? Ó, L mais R, então L, que é 2R menos 4, mais R, é igual a 26. Eu substituí o L daqui, passando o 4 para lá, aqui embaixo, ó. Então eu tenho 2R mais R vai dar 3R, o 4 somou lá vai dar 30, o R é igual a 10, achei R, achei P, se eu quero P mais R é igual a 62, letra D de dado. Letra D de dado. Pronto.
Questão 2. Passada direto, a limpo. Ó, a Kelly perguntou uma coisa para mim, assim. Teria como ele fazer mais um exemplo do sistema linear 2x3? 2x3 ou 3x3, Kelly? Eu acho que é 3x3, né? A sua ideia? Esse aqui é um exemplo 3x3. Eu não fiz nenhum 2x3, né? Até porque 2x3 eu passo a ter um problema, lembra? Que é o fato de eu ter... Deixa eu pensar uma coisa aqui. Só para eu ter certeza. 2x3 que você diz é porque eu tinha 3 coeficientes? Agora eu estou na dúvida. É porque eu tinha aqui, ó, 2 coeficientes e mais o resultado? Eu estou na dúvida sobre a sua dúvida, 2x3. Aí. Mas é porque ali eu estava discutindo, não estava resolvendo o sistema. Se for 3x3, a gente pode resolver um sistema 3x3 mais aqui. A número 4, por exemplo, essa daqui, é uma questão de sistema 3x3. Pode ser? Podemos fazer a número 4, então? Vamos lá. Ó, ela diz o seguinte, a questão diz o seguinte para a gente. No início de um dia de coleta de lixo para reciclagem, foram usados 4 recipientes de coleta, todos vazios e de mesmo peso. Ele só tem, pelo visto, cores diferentes, porque a figura está em preto e branco, mas você nota tons de cinza diferentes, não é isso? E você nota aí também que elas são uma de vidro, outra de metal, outra de plástico, outra de papel, que tem cores padronizadas, né, universais, quando eu quero fazer esse tipo de coleta seletiva para reciclagem. Ao final do dia, o recipiente com vidro pesava 3 quilos. A soma do peso dos recipientes com metal e com plástico era igual ao peso do recipiente com papel. E, por fim, o peso do recipiente com metal superava o peso do recipiente com plástico em 1,2 quilos. Caraca! Bom, para começar, eu tenho, a princípio, 4 incógnitas. Eu só não digo que eu tenho 4 incógnitas porque a primeira frase do ao final do dia ele me dá quanto vale o V. Né? Se eu chamar V o peso do de vidro, M o peso do de metal, P o peso de plástico, e eu vou ter que mudar outra letra, né? Vou dar uma letra assim, L para papel, beleza? Ou A, pronto, A para papel. O de papel, eu tenho 4 incógnitas. Só que ele me falou já que o V é igual a 3. Então vamos escrever essas equações para a gente poder responder a pergunta que é o peso total da coleta, né? O peso total da coleta superou quanto? É isso que ele quer saber, concorda? Ou não? Se a soma dos pesos dos 4 recipientes ao final do dia é igual a 8, então a coleta de papel. Não, ele quer só a coleta de papel. Ele quer só a coleta de papel. Superou a de metal. Então ele quer a diferença de papel menos metal. Então vamos lá. Vamos escrever as equações que eu preciso resolver. A primeira delas, V igual a 3. Não tem mistério. V igual a 3. Beleza. A segunda, a soma do papel. Estou viajando. Do metal mais o plástico. Metal mais plástico é igual ao peso do recipiente com papel ao final do dia. Não é isso? Eu falei que ia chamar papel de A, lembra? Então, M mais P igual a A. Depois, próxima equação. O peso do recipiente com metal superava o peso do recipiente com plástico em 1,2. Então, o de metal é igual ao plástico mais 1,2, né? Eu tenho que somar ao de plástico 1,2 para chegar ao de metal. É isso. E, por último, a soma dos pesos dos 4 deu 8 quilos. Então, eu tenho... Bom, o V eu vou chamar de 3, tá? 3 mais M mais P mais A é igual a 8. Beleza. Olha só uma coisa que eu consigo tirar daqui para descobrir já o de papel. Rapidamente a gente descobre o de papel. Por quê? Porque M mais P é igual a A, tá vendo? Então, M mais P vai ser igual a A. Ou seja, dessa quarta equação, eu tiro que 3 mais A é igual a 8. Então, eu tenho ainda que 2A é igual a 5, ou seja, A vale 2,5. Então, o peso do de papel era 2,5. Tudo bem. Se o peso do de papel era 2,5,
Então, eu tenho agora duas equações, que eu vou escrever ali em cima por causa do meu espacinho aqui que eu separei. Ó, eu tenho duas equações, que é n mais p igual a 2,5, e a de baixo, que é m, é igual a p mais 1,2. O que eu quero, hein? Eu quero a de metal, né? Tá, eu vou acabar descobrindo de plástico primeiro se eu for por esse caminho. Mas como a gente está fazendo a questão como se a gente estivesse aqui na prova, lendo a questão todinha, eu vou fazer assim mesmo. Então vamos lá. Vai ficar P mais 1,2 mais P é igual a 2,5. Eu peguei o M, que é igual a isso, e joguei no lugar do M aqui, ó. Então ficou P mais 1,2 mais P igual a 2,5. Ou seja, 2P é igual a 1,3. O P é igual a 1,3 dividido por 2. Caraca, 1,3 dividido por 2. Tá bom, tudo bem. Então, quanto é que vale o M? Bom, então eu vou agora aqui para baixo. O M vai valer P, que é 1,3 dividido por 2, que é 0,65. Tudo bem? Tá? Vou até botar aqui, ó, 0,65 mais 1,2. Ou seja, o peso do metal é 1,85. O que ele quer, hein? Ah, agora para acabar. Opa, agora para acabar. Caraca, que susto. O que ele botou errado? Vamos lá. Agora para acabar. Eu tenho que o peso do papel superou o do metal. Então, o papel superou o metal, 2,5 menos 1,85. E o resultado para isso é igual a 0,665. 650 gramas, não é isso? 650 gramas é o resultado, porque eu estou falando em quilo, né? Então, 650 gramas é letra E e ficou numa boa. A Carol falou para mim o seguinte, pode revisar escalonamento? Carol, vamos tentar fazer isso rapidinho aqui. Vou tentar revisar escalonamento para você bem rapidinho. Como é que eu vou fazer essa revisão de escalonamento aqui? Vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui uma tela em branco só para a gente dar uma olhada. O que o escalonamento é? O escalonamento, pensa que escalonamento significa escada. Não é isso? Escalonamento dá a ideia de escada. Então, quando eu tenho um sistema que eu quero escrever em forma de escalonamento, é quando eu quero escrever ele com uma escadinha desenhada. Vou pegar aqui um sistema para a gente ficar interessante. Vamos pegar aqui esse aqui. Não, é porque aqui está com muitas letras, né? Eu queria pegar aqui um sistema numérico. Vamos pegar um sistema aqui, então, assim, ó. Imagina esse sistema aqui. 2x mais y menos z igual a 3. Ou ainda, vamos botar o x aqui. Vou fazer o seguinte, ó, para facilitar a nossa vida, vou botar o x positivo, tá bom? Aqui vou botar aqui x mais 2y mais z igual a 4. Eu não sei quanto vai dar esse resultado, eu estou inventando da minha cabeça só para dar essa revisão que a Carol pediu aí. E aqui embaixo, eu vou facilitar minha vida também, eu vou chamar de menos x menos y menos 2z igual a 6. Pronto. Tá aí. Eu quero escalonar esse sistema, Carol. Para escalonar esse sistema, o que eu quero é escrever em forma de escada. Cadê a minha escada? A minha escada vai ficar aqui, ó. Olha a minha escada aqui, ó. Ela está aqui. O que isso significa? Deixa eu só apagar aqui para incluir o sinal. O que isso significa, Carol? Isso significa que todos esses caras que estão aqui, eles têm que ser zerados de alguma forma. Como assim zerados de alguma forma? Como é que eu vou zerar eles? Eu vou somar linhas ou multiplicar uma linha por alguma coisa e somar com a outra a fim de transformar os coeficientes desses caras em zero. Por exemplo, se eu mantiver a primeira equação, x mais y menos z igual a 3, e subtrair a de cima, a primeira menos a segunda, vou fazer essa subtração aqui. O que vai acontecer? Esse x vai sumir, vai ficar x menos x, zero. Mais y menos 2y vai dar menos y. Menos z menos z, ó, menos z menos z vai dar menos 2z. E 3 menos 4 dá menos 1. Olha o que está acontecendo agora. Eu vou agora fazer uma segunda operação.
Essa minha segunda operação é de soma. Eu vou somar essa com essa. Estou tentando facilitar minha vida com as operações, tá bom? Para a gente conseguir fazer isso de maneira mais rápida. Quando eu somar essas duas linhas, eu vou ter x mais menos x, zerou. Y mais menos y, zerou. Menos z mais menos 2z vai dar menos 3z. Então, eu tenho 0 mais 0 menos 3z. E agora eu vou somar 3 mais 6 igual a 9. Quando eu fiz isso, quando eu consegui escalonar e escrever a minha escadinha ali, ó, a minha escadinha aqui, ó, esse zero aqui não precisa, né? Aqui, ó, a minha escadinha, ficou bem mais fácil resolver o sistema. Agora eu sei que menos 3z é igual a 9, o z vai ser menos 3, eu jogo para cima, menos y menos, eu vou botar 6 aqui, tá? Logo, porque menos 3 vai ficar mais 6. É igual a menos 1, me dando menos y igual, jogo 6 para lá, menos 7, y igual a 7, e vou jogar todo mundo lá em cima. X mais 7 menos 3 é igual a 3. Isso aqui vai dar 10, né? Porque menos com menos dá mais. Eu tenho que x mais 10 é igual a 3, ou seja, x é igual a menos 7. A solução desse sistema, então, é essa aqui. 3, 7, menos, na verdade não, menos 7, 7, e aí sim, menos 3. Z, x, y e z. Então, Carol, escalonar significa tirar esses coeficientes para a gente poder fazer essa escadinha e resolver com mais facilidade alguns sistemas. Para alguns fica muito fácil, para outros dá muito trabalho escalonar, e aí eu acabo resolvendo da maneira comum, da maneira convencional. Tá bom? Galera, chegamos no nosso horário.